Universidade Federal do Piauí, UFP, Centro de Educação Aberta e à Distância, SEAD, coordenação do curso de licenciatura plena em Letras em Inglês, a disciplina Leitura Intensiva, ministrante Gorete Varão. Este é um seminário avaliativo da disciplina de Leitura Intensiva. Eu sou a aluna Nayane Ramos Damasceno, do Polo de São Raimundo Nonato. Neste seminário, será falado sobre as estratégias de leitura. Eu vou falar sobre predição e cognatas. Cognatas. A língua inglesa é uma língua de base anglo-saxônica, portanto, sua origem é diferente da origem da língua portuguesa, que tem como base o latim e o grego. Entretanto, historicamente, a língua inglesa sofreu influência do latim e do grego também. Assim, muitas palavras e expressões que hoje fazem parte do vocabulário da língua inglesa vieram do latim e do grego. Por isso, há palavras em inglês que, para o falante de língua portuguesa, não são parecidas ou até idênticas com o português, em sua forma de escrita, significado e, às vezes, a pronúncia. Elas são chamadas de palavras cognatas. Os cognatas inglês e português são muito comuns na língua inglesa, de procedência grega e latina, e são palavras muito parecidas com o português, tanto na forma quanto no significado. E não há texto autêntico em inglês que não apresente uma lista de cognatas. Por isso, a estratégia de leitura cognata facilita bastante a compreensão de um texto em inglês. Para o falante que vai fazer a leitura de um texto em inglês, de 20 a 25% das palavras de um texto em inglês, de 20 a 25% são cognatas. Então, facilita bastante a pessoa que vai fazer aquela leitura a entender o sentido do texto. Podemos classificar os cognatas em idênticos, tipo aqui, chocolate. A pronúncia é parecidíssima e a escrita é idêntica. Semelhantes, que são bastante parecidos, tipo telefone, e os vagamente parecidos, tipo aqui, eletricista. Assim, as cognatas são uma estratégia muito usada pelo falante de português na leitura de textos em inglês. Entretanto, há termos que confundem o leitor, ou seja, parecem cognatas, mas não são. Mas na frente a gente vai falar sobre isso. No processo de construção de sentido do texto, refere-se às palavras cognatas. Elas também são chamadas de palavras transparentes. São vocábulos da língua inglesa que, por serem semelhantes ao português na grafia, pronúncia e significado, facilita o processo de leitura e compreensão. Então, já está bem claro, né, o que são as cognatas. Aqui na frente tem alguns exemplos. Music, television, information, ocean e promotion. São palavras cognatas. Aí existem também os falsos cognatos, né, que são termos que enganam o leitor, falante de língua portuguesa. São palavras, né, que parecem ser cognatas, mas não são. Por exemplo, push, parece o verbo puxar, mas na verdade significa empurrar. College, parece colégio, mas na verdade significa universidade. E fabric, parece fábrica, mas na verdade significa tecido. Então, ao ler um texto em inglês e que você for fazer uso da estratégia de leitura cognatas, tem que também estar atento para os falsos cognatos. Aqui temos uma listinha, né, de cognatas mesmo: competição, televisão, rádio, música, área, humana, emoção, ideia, fatores, coragem, regular, latino, missão e ofensivo. Então, acredito que ficou bem claro sobre o que é essa estratégia de leituras cognatas, que é você observar as palavras que em inglês são ou iguais ou parecidas com o português, né? Aqui tem as duas questões sobre cognatas. Aí tem, sobre palavras cognatas, é correto afirmar. Aí vai escolher qual é a resposta correta. Cada grupo abaixo é composto de palavras cognatas, exceto. Aí a pessoa vai escolher, ver aqui qual é o que não são cognatas. Agora eu vou falar sobre predição.
A predição é considerada por Gallet uma das estratégias mais importantes da qual se faz o uso no ato da leitura. Para ele, o leitor que prediz, o leitor que adivinha o que está por vir, isto facilita no processo de leitura. Uma vez que, ao tentarmos prever o tema ou assunto de determinado texto, iniciamos, a partir de então, já um processo de interação com o texto. E começamos a interação ativa e o conhecimento prévio para que possa construir o sentido do texto. Quando você faz uma predição, ali você já vai criando na sua cabeça o sentido do texto. A predição ou prediction é uma atividade de pré-leitura na qual se é levada a deduzir, né, o conteúdo de um texto. Por exemplo, ao ver uma foto ou uma manchete de jornal, você pode prever qual é o assunto daquela matéria e pode perceber se aquela matéria vai ser interessante ou não para você. Se você vai ler ou não aquela matéria a partir da predição, através de uma manchete, de uma foto, de um destaque, né? A predição não ocorre somente no início da leitura, ou seja, quando nos deparamos com determinado texto pela primeira vez e queremos fazer a suposição sobre o tema do assunto principal. Essa estratégia ela está presente durante todo o texto, né? Durante toda a leitura, pois sempre estamos fazendo suposição das próximas informações que no texto possivelmente nos dará. A gente está sempre fazendo uma pressuposição de tudo, né? Está sempre colocando a imaginação para funcionar. Então, não só no começo do texto, mas também no meio e no fim, a gente está fazendo a predição. Após formuladas as previsões iniciais, que podem ocorrer através de visualização de alguns elementos tipográficos ou da identificação do gênero textual, o leitor inicia sua leitura objetivando verificar se o que ele supôs estava realmente correto, né? Ou se as suas preposições estão realmente de acordo com as informações que ele supôs no texto. Aqui estão as questões, né? A predição ajuda o leitor a discernir a informação relevante da irrelevante, a organizar, a monitorar o seu raciocínio. E como eu posso usar a predição? Aí é a outra questão. Observe a figura ao lado e responda. Qual a finalidade desse texto? A partir de você olhar essa figura, você vai fazer a sua predição do que vai estar falando e qual é a finalidade desse texto aqui. E, por fim, estão as referências que eu utilizei para a elaboração desse seminário. E era isso.